O que é o mal? Como ele surgiu? E por que nós somos afetados por ele? É o que nós vamos analisar no estudo de hoje. Está no ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. É assim, né? Natal ontem e vida que segue. Última semana de 2023. Está fazendo seus planos para 2024, já fez projetos, fez uma avaliação como foi esse ano. Olha, a partir de segunda-feira, nós vamos dar dicas aqui de como desenvolvermos nossa vida espiritual. Mas você vai ver que vida espiritual é vida. Você vai ver que deixa para segunda, tá? Quero te convidar no Escola Bíblica, a gente vai estudar com a nossa instrutora bíblica virtual, tá bom? E mais isso aqui, vamos concluir essa semana o nosso guia Origem de Tudo. E a gente vai trabalhar hoje e amanhã a origem do mal, que é o tema número 7. E depois vamos abordar o último tema, que é a recriação. Deixa eu abrir aqui para te mostrar, que é de volta às origens, tá? Tá bom? Então, isso nós vamos concluir na sexta-feira. Hoje e amanhã. Hoje e amanhã, na sexta não, na quinta, né? Hoje e amanhã, a origem do mal. E vamos concluir com a recriação, tá? De volta às origens. E você vai ver que, de alguma forma, olhar para a nossa origem tem um sentido, uma lógica, dentro da visão bíblica. É o que a gente tem trabalhado, né? Não existe um acaso, existe um propósito. E como a gente tem mencionado, a gente respeita visões, mas a gente acredita na visão bíblica que mostra que há um propósito no ato criativo, no ato criador do Senhor. Tá bom? Não esqueça, peça seu guia de estudos, ligue agora. Nossa equipe está aí para te atender, é o 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você também pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12 9 82 44 44 49. Você também pode dar uma olhada ali no nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica, e se você já pediu o seu guia A Origem de Tudo, se você tem interesse em outro tema, outro guia, você pode ir ali, tá bom? Não recebeu ainda na sua casa, fica tranquilo, você vai receber. Se demorar um pouquinho aí, né, a gente tem uma média até que despacha, chega aí, demora uns 30 dias, tá? 30, 40 dias, né, meu diretor? Às vezes até menos, está dizendo aqui, meu diretor, de 15 a 20 dias. Então, se não chegou, faz contato com a gente orienta, vai no correio, tá bom? O que nós queremos é que você receba, e você vai receber. Quanto custa? Nada. Acredite, não custa nada, porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Vamos orar para a gente estudar o tema hoje, a origem do mal? Pai, obrigado porque nós vamos abrir Tua Palavra mais uma vez. Esse é um tema delicado, às vezes nos traz interrogações, questionamentos. Como um Deus, sendo bom, pode deixar que o mal exista? Mas a gente vai entender que o Senhor dá liberdade para o ser humano e a base do seu relacionamento conosco é o amor, e o amor dá a liberdade. Que a gente entenda isso nesses próximos momentos. Eu oro para que cada um dos telespectadores entenda, ainda que talvez esteja vivendo momentos de questionamento. Eu suplico isso
Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia. Vamos estudar sobre a origem do mal. E como eu mencionei na oração, às vezes nós temos dificuldade e a gente questiona, né? Como Deus, sendo bom, pode deixar que o mal exista, e aí dentro do mal a gente tem as inúmeras consequências. A gente vai trabalhar isso um pouco amanhã, as consequências do mal. E por que é importante que a gente entenda sobre a origem do mal quando nós pensamos no tema origem de tudo? Aí você vai ver que um ponto está ligado ao outro. O Senhor não deseja que a gente sofra, o Senhor não deseja que o mal exista, não é o propósito do Senhor, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor, nada está fora do controle do Senhor, ainda que nem tudo que aconteça seja da vontade do Senhor. E a gente vê isso quando nós abrimos o texto bíblico. Deixa eu só abrir aqui rapidamente. Quando a gente lê Isaías, capítulo 45, verso 7, talvez um dos textos mais difíceis da gente entender, né? 45, verso 7, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas as coisas. O contexto desse texto é exatamente, Ciro que vem como libertador do povo de Deus. A gente estudou isso no livro de Daniel, que vivia sobre a opressão do Império da Babilônia, e esse crio todo o mal, ou seja, eu estou cuidando de todas as coisas no mundo, porque o contexto aqui é Ciro sendo suscitado para ser o libertador. O surgimento do mal é inexplicável, não tem como a gente explicar detalhes, até porque explicá-lo é às vezes justificá-lo. E negá-lo também é justificá-lo. Então existe. E como a gente vai lidar com isso? Agora, entender que ele existe, o mal existe, é entender esse contexto de que nem todas as coisas são da vontade do Senhor, mas nada está fora do controle do Senhor. Vamos estudar isso no texto bíblico. Vamos aprofundar? Vamos primeiro fazer uma análise, né? Filosófica, né, sobre o mal. Só quero relembrar o que a gente estudou no nosso último estudo, na semana passada, sobre a origem da palavra. A Bíblia não é um livro para ser apenas lido, mas sim um livro para ser estudado. Assim como o estudo de outros textos, o estudo da Bíblia requer interpretação. O estudo da Bíblia nos traz diversos benefícios, mas seu objetivo principal é nos revelar sobre a salvação em Jesus. A gente viu ontem que todos os temas que a gente estudou aqui ao longo do ano, Jesus Cristo é o personagem principal. O estudo das Escrituras é fundamental para moldar e transformar o nosso caráter, pois ela nos aproxima do Senhor, e quando eu estou no Senhor, há transformação. E a gente deu inúmeras dicas, vale a pena você dar uma olhadinha lá. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho a questão do mal, né? Algumas definições, uma visão filosófica, e aí nós vamos para a questão bíblica, tá? O mal é algo irregular, ruim, diversamente do que convém ou do que se desejaria, algo imperfeito, incompleto, algo insuficiente. Algumas das explicações mais representativas sobre a questão do mal são que o mal não existe, o mal é positivo, o mal é inevitável e o universo é imparcial. O mal não existe, para algumas pessoas se criou, a gente criou. Porque a gente não tem todas as explicações para todas as coisas. Então, como existe o bem, nós criamos a ideia de que existe o mal. E isso é somente algo fruto da nossa mente. Essa é uma das teorias que existe. O mal é positivo. Essa é uma afirmação de Tomás de Aquino, né? De que como há salvação, precisava haver o erro para que houvesse salvação. Então, como salvação é uma coisa boa, né? O mal precisa ser visto como uma coisa boa. Ideias filosóficas a respeito do mal. O mal é
inevitável, não tem como a gente, no mundo que a gente vive, na situação que a gente vive, a gente ter liberdade para escolher, nós temos liberdade, logo se tem liberdade, eu tenho que ter, é inevitável que exista o mal, porque eu preciso escolher aquilo que é bom, né? Então, para escolher o que é bom, eu preciso ter a visão do que é mal. Essas são ideias que existem. E um universo imparcial, ou seja, nós vivemos num mundo imperfeito, num mundo cheio de erros e pecados e consequências ruins, e dentro dessas consequências ruins só existe uma explicação: existe o mal. Agora a pergunta é o que a Bíblia fala sobre esse tema. A gente tem uma diversidade de explicações, resumidamente é isso, né, as visões, mas o que a Bíblia fala sobre isso, né? Só rapidamente para lembrar, mal é um nome que nós inventamos para descrever a ausência do bem, né, na visão de que o mal não existe. Existe um aspecto positivo, como mencionei, Tomás de Aquino explicou o mal pela sua utilidade. O pecado permitiu que nos fosse dado o plano da salvação, que inclui a obra do Redentor. Está aqui para sermos didáticos. O mal é consequência da liberdade, nosso livre-arbítrio, o abismo que Deus não controla, na visão do inevitável. E no universo imparcial, o mundo em que vivemos é governado por leis naturais, inescapáveis e imparciais, que nos afetam a todos, os bons, os maus e os não tão maus assim. Então a gente é afetado pelo que acontece. E agora, qual é a origem, qual é a perspectiva da origem do mal? Está claro para você essa parte inicial dessa visão filosófica, e talvez eu estou falando para você que talvez tenha uma crença a respeito disso. Para você, talvez você veja positivamente, algo que nós criamos. Então, qual é a visão que você tem? E eu quero te convidar nesse momento a abrir seu coração e ver qual é a visão bíblica sobre este tema e, como nós temos falado ao longo da temporada, se isso faz algum sentido, alguma lógica para você. Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14 são dois textos importantes quando a gente vai explicar a origem do mal dentro da visão bíblica. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro te fizeram os engastes e os ornamentos. Num dia em que foste criado, foram eles preparados. Verso 14, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Verso 15, duas expressões que são importantes para a gente destacar aqui. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, estamos falando de um querubim da guarda, estamos falando de um anjo, e a descrição desse anjo é que ele era perfeito. Originalmente, a ideia não havia nenhum tipo de transgressão, ou seja, todas as ações eram de um ser perfeito. Não havia propensão para fazer o que era errado. Como Adão e Eva, como os seres criados perfeitos. Ou seja, não havia tendência para o mal. Onde há liberdade, onde há amor, há possibilidade para o mal, mas não propensão para o mal. Dá para entender isso? Você entende? É algo que eu tenha propensão natural e algo que eu tenha possibilidade? Seria mais ou menos assim, você faz aquele bolo maravilhoso, coloca em cima da mesa e avisa as crianças lá, não coloquem a mão. Então pense, se estamos falando de um ambiente sem mal, ele poderia olhar para o bolo,
naturalmente não ter vontade de pegar o bolo, mas ter possibilidade de pegar. Agora, se eu estou falando de mal, algo que já é mal, há disposição de ir lá e pegar o bolo. Então, o ser criado perfeito não tinha possibilidade, mas não tinha vontade. Então, porque não havia o mal, não se achou, diz o texto. Ou melhor, até que se achou, porque não estava a iniquidade. A iniquidade aqui, a palavra originalmente é a transgressão, a vontade de fazer o que é mal. Então ele era perfeito e não tinha esta vontade. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14, verso 12. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então aqui nós temos o ser perfeito, que agora cai, que erra, que, diz o texto bíblico, na multiplicação do teu comércio, o seu coração se corrompeu. Quando esse anjo perfeito, ele questionou Deus, questionou o governo de Deus, a sabedoria de Deus, o texto bíblico diz, desejou ocupar o lugar de Deus. Quando ele deixou que isso brotasse dentro dele e compartilhou, o mal começou a fazer parte da sua vida. Como isso surgiu? Mistério. Não tem como explicar. Havia possibilidade? Havia, porque há liberdade e a possibilidade. Como isso despertou? Inexplicável. Não tem como a gente explicar, mas aconteceu com esse anjo perfeito. E agora, em Apocalipse, esse anjo perfeito se rebela e há guerra no céu. E há uma peleja no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com eles os seus anjos. Por isso, biblicamente, o inimigo de Deus, o diabo, Satanás, é a personificação do mal, porque despertou nele o desejo de ocupar o lugar de Deus, de questionar o governo de Deus. E ele teve liberdade para fazer a sua escolha, teve liberdade para não aceitar, não se corromper, mas decidiu outro caminho. E a partir dali, diz o texto, ele procura levar outros à destruição. Por isso, quando nós falamos do mal, estamos falando de um ser que existe. Assim, quando nós falamos do bem e da salvação, estamos falando de um ser que existe. Então, biblicamente, o mal existe e ele é Satanás, a antiga serpente. E como, quando a gente vai para o texto, como isso contagia a terra, né? Porque é um processo. Começou no céu, há uma revolta, há uma rebelião, e ele é atirado para a terra, junto com os seus anjos. Essa é uma informação importante. Uma terça parte dos anjos são envolvidas. Também tem oportunidade, tem a liberdade para aceitarem ou não aceitarem. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda... É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? A gente já analisou aqui, tem detalhes bem interessantes, olha só. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Só quero voltar ao texto, porque aqui, Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Era isso que Deus havia dito? Não. Deus disse que o fruto da árvore que está no meio do jardim, dessa você não vai comer, você não vai tocar. E aqui é estratégico. Vejam só, temos agora um ser corrompido, um ser que é mau, e esse ser quer levar
o homem à destruição. É estratégico, é intencional. A partir do momento que o mal passou a existir no coração daquele ser perfeito, do anjo da guarda, o anjo querubim, a partir daquele momento, o seu interior se corrompeu, houve uma alteração. E aí eu volto ao exemplo, se tivesse o bolo aqui, antes havia possibilidade, não vontade, mas agora há vontade. A natureza se torna uma natureza má. E agora a terra vai ser contaminada, na descrição do Gênesis. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. A partir daqui, a natureza humana foi transformada. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse texto merece até, para a gente um explorar, assim, um aprofundar. Naquele momento, o abrir os olhos significa a mudança da natureza. E na mudança da natureza, a descrição do autor bíblico, inspiradamente, eles tentaram resolver a situação. E lembra bem, o mal aqui, ou que se transforma no erro, no pecado, ele era perfeito, não se achava iniquidade, não havia transgressão, não tinha propensão. Agora há, e isso não é algo externo, se manifesta em algo externo, mas é algo interno. Quando a gente estudou a cura do pecado, nós exploramos esse tema. Porque o mal agora, o pecado, é uma natureza, é uma disposição para fazer aquilo que é errado. E todas as pessoas, vamos explorar o texto aqui, todos agora têm isso, todos a partir de Adão e Eva. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Por que se esconderam? Porque agora há uma separação e o pecado, o mal, causou essa separação. Antes, o ser criado à imagem de Deus queria estar ligado a Deus. Agora o ser que está contaminado pelo mal está desligado de Deus. O pecado rompeu essa ligação e a vergonha faz com que ele se esconda. Isso dá para a gente entender quando alguém comete um erro e está escondendo esse erro, ele não quer se confrontar, ele quer se esconder, ele tem vergonha. E é exatamente isso que acontece. E o mal faz com que haja essa separação, essa vergonha e esse esconder-se. Verso 9 e 10, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Porque agora o mal estava comigo, minha natureza foi mudada. E quando a natureza é mudada, o homem sente medo pela primeira vez, porque antes ele está com Deus e agora o mal o separou de Deus e ele se esconde. Eu estou falando para você que cometeu um erro, não importa. Viu o que o texto diz? O primeiro a buscar é quem? É Deus, onde você está. Não tenha vergonha. Não tenhamos vergonha quando erramos. Você sabe que a Bíblia é o único livro que expõe a fraqueza dos seus personagens. A Bíblia mostra a vida como ela é e as pessoas como elas são. E às vezes nós, socialmente, no âmbito religioso, queremos vestir uma máscara, uma capa, não queremos ser quem a gente é. Por quê? Porque a gente tem medo das condenações.
Eu só quero abrir uma janela aqui, quer dizer, se você errou, Deus pergunta para você onde você está. Não tenha vergonha e não tenha medo. O mal existe, o pecado existe, mas eu morri para salvar e para tirar toda condenação. Creia nisso. Aceite esta mensagem. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comesse da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Quando a gente comete os erros, os equívocos, o mal faz com que a gente progrida no mal, né? Primeiro é se esconder e depois é culpar o outro. É uma progressão, o mal vai se tornando maior, né? Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha que interessante quando a gente faz a reflexão. A gente comete erros, o mal está em nós, na nossa natureza, e aí a gente vai numa progressão de erros, assim, sabe? Eu cometo outro, e eu querendo justificar, eu culpo ao outro por aquilo que ele fez. Você acredita que o mal existe? Você acredita que nós somos pecadores? Que a nossa natureza é má? Eu acredito. Eu acredito que o mal existe. Eu acredito que nós somos pecadores, que a nossa natureza é má, que a gente tem vontade de comer o bolo, mesmo que alguém disse: não põe a mão, não mexe aí. Eu acredito nisso. Mas eu também acredito que Jesus diz assim: onde você está? O que você fez? Eu quero te ajudar. Porque a existência do mal e o pecado em nós não nos define. Não é o nosso veredito final. Não. O veredito final é salvação em Jesus Cristo. O Senhor procura, porque o Senhor quer salvar. E ninguém é maior do que Deus. O mal não é maior do que Deus. Eu estou falando para você que talvez tenha visto na sua vida consequências do mal. Talvez escolhas que você fez ou escolhas que outros fizeram. Quando a gente olha para esse ano, a gente viu tantas coisas ruins acontecendo. Sim, fruto do mal e das escolhas humanas sendo levados pelo mal. Mas um dia, todo o mal será eliminado da terra e nós vamos viver definitivamente num ambiente de paz. Você crê nisso? Eu creio. Procure a Bíblia, você vai descobrir que há esperança para tudo e para todos. Vamos orar. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra que nos faz entender de que o mal existe, mas o Senhor está conosco para nos dar salvação e nos libertar. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso, queremos estar do Teu lado, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, nos encontramos amanhã. Um abraço.